Olá, meus irmãos, que bom que estamos juntos mais uma vez. Sempre bom podermos compartilhar da palavra de Deus e juntos estudarmos sobre aquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida, né? Aquilo que Ele tem para nós através da Sua palavra. Nós estamos nesse momento tratando a respeito de atributos de Deus, né? Esse tem sido o tema das nossas lições da escola bíblica. E hoje não é diferente. O tema da nossa lição hoje é Deus é Senhor sobre tudo. Nós trataremos a respeito dessa verdade, uma verdade maravilhosa, assim como as demais, né? Que trazem para nós lições e nos ajudam a entender mais a pessoa de Deus e também a vivermos de uma maneira que agrade a Ele, para a glória dEle, não será diferente hoje. Essa é a nossa lição número 12. Deus é Senhor sobre tudo. Mas vamos buscar a Deus, pedindo a Ele que nos abençoe, para que possamos então dar início à nossa lição. Amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estarmos aqui para podermos aprender mais sobre os seus atributos. Ó Pai, que ao conhecê-lo melhor, possamos adorá-lo, possamos louvá-lo, honrá-lo de forma mais digna de que o Senhor é digno. E assim, ó Deus, possamos viver também para a sua glória. O Senhor abençoe todos aqueles, meus queridos irmãos e irmãs, que estão acompanhando ou estarão acompanhando depois este vídeo e que o seu nome, mais uma vez, seja glorificado. É o que lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Deus é Senhor sobre tudo. Na lição passada nós vimos que Deus ele é o Criador e sustentador do universo, de toda a criação. E vimos que por isso ele é o dono de tudo, ele tem direito a exigir que tudo pertença a ele, pois de fato ele é o dono de tudo, ele criou tudo, ele fez tudo. Isso significa dizer também que Deus, como dono de todas as coisas, ele é Senhor sobre tudo. Ou seja, Deus, ele é soberano, ele é rei. Deus, ele governa sobre todas as criaturas. Ele governa desde a maior criatura à menor criatura. Deus, por meio de sua perfeita sabedoria, seu infinito poder e a sua justiça absoluta, governa. E ele é livre para fazer todas as coisas segundo a sua vontade. E Deus realiza tudo para a sua própria glória. Nós vimos na lição passada que Deus não precisava ter criado nada, mas ele criou todas as coisas porque transbordou do seu ser. Deus, o Deus amoroso, bondoso, o Deus justo, transbordou para a sua criação, de forma que ele criou todas as coisas e nos criou para que pudéssemos desfrutar da sua glória, para que pudéssemos glorificá-lo. E então, Deus realiza tudo para a sua própria glória, porque a criação que é dependente de Deus encontrará plenitude somente quando glorificar o seu Criador. Por isso, Deus realiza todas as coisas segundo a sua vontade para a sua própria glória. Ele determinou o que havia de acontecer. E não há poder no céu nem na terra que possa frustrar os planos de Deus ou a vontade de Deus. A isso nós chamamos de supremacia de Deus. E eu gostaria de fazer a leitura aqui do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29 e o verso 11, que diz assim: Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder,
a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Meus queridos, nós temos aqui a verdade absoluta neste texto de que Deus, ele é supremo. E Deus, ele governa sobre tudo, em todo lugar, em todo tempo. No que se refere à pessoa de Deus, quando nós falamos que Deus é supremo, nós estamos dizendo que ele é infinitamente mais excelente do que qualquer de suas criaturas. Deus possui um valor infinitamente maior do que qualquer das suas criaturas, ou mesmo do que de todas as suas criaturas combinadas. Quando nós falamos que Deus é supremo, relacionado à posição de Deus ou à classificação de Deus, nós estamos dizendo que ele deve ser exaltado acima de toda a criação, porque não há ninguém semelhante a ele. E com relação aos seus propósitos, dizer que Deus é supremo significa que ele está no centro de todas as coisas e ele dirige todas as coisas para um grande objetivo, que é a sua própria glória. Nós entendemos então, a partir disso, meu querido irmão, minha querida irmã, que este Deus supremo, que é grandioso em poder, em glória, em vitória, em majestade, que é dono de tudo que há no céu ou na terra, que reina, que é chefe sobre todos, esse Deus deve ser o centro de todas as coisas. Tudo na criação converge para a glória de Deus. Quando as pessoas vivem de forma antropocêntrica, ou seja, quando elas colocam as suas próprias vidas no centro da sua existência, elas estão usurpando o lugar que pertence apenas a Deus. O homem pecador, por vezes, deseja receber a glória que pertence apenas a Deus. Mas Deus é o centro. Ele deve ser o centro, o único a ser glorificado. Quando os homens querem receber glória, estão tentando usurpar, mais uma vez, o lugar que pertence apenas a Deus. Porque só Ele é o Criador, dono de tudo. Só Ele, somente o nosso Deus é Senhor sobre tudo. Por isso Ele deve ser o centro de todas as coisas. A nossa vida não pode girar em torno de um objetivo profissional. Não pode girar em torno de um objetivo financeiro, emocional, conjugal, etc. Deve girar em torno de Deus. Claro que quando nós temos uma vida que gira em torno de Deus, nós vamos sim buscar qualificação profissional, mas para glorificar a Deus. Nós vamos buscar sim uma melhora financeira da nossa vida através de um trabalho honesto, mas para que possamos usar o recurso para a glória de Deus. Nós vamos sim buscar crescer nas várias esferas da vida, mas em primeiro lugar para que Deus seja glorificado. Meus irmãos, o maior erro do ser humano é pensar que ele pode ser o centro da sua própria vida. É muito triste quando nós vemos pessoas que colocaram no centro da sua existência um relacionamento, que colocaram no centro da sua existência uma meta de alcançar um patamar financeiro, social, material. Veja, isso é muito triste, porque o ser humano não foi criado para isso. É claro que Deus, na sua benevolência, ele pode abençoar materialmente, financeiramente, socialmente certas pessoas. Ele faz o que ele quer, ele é dono de tudo. Mas essas pessoas devem se render a ele, entendendo que tudo o que tem
foi concedido pelo Deus que é dono de tudo, o Supremo que é Senhor sobre tudo. E assim viver para a glória dele. Deus não nos criou para sermos o centro. Eu vejo pessoas que deixam, meus irmãos, e aqui eu quero aproveitar esse momento para deixar um alerta para você que está acompanhando essa lição. Eu vejo pessoas que deixam Deus como centro de suas vidas para buscarem objetivos terceiros, desprezando a Deus, desprezando o culto a Deus, desprezando o ajuntamento público na igreja, desprezando a comunhão entre os irmãos, desprezando a palavra de Deus que é pregada semanalmente. Há pessoas, meus irmãos, e nós temos notícias disso, que nesta pandemia não deram a importância devida para as transmissões das mensagens que foram feitas, mas que usaram o momento de estarem em culto domiciliar, de se alimentando pela palavra de Deus, para fazer coisas segundo seus próprios desejos, para se divertirem, para descansarem, entre outras coisas. Meus irmãos, isso mostra apenas que essas pessoas ainda não colocaram Deus como o centro da existência delas. Claro que há momentos, há dias que não é possível, há problemas que precisam ser resolvidos, não é? É claro, eu não quero ser legalista aqui. Veja que alguém que precisa de socorro deve ser socorrido. Me entenda. Mas eu quero dizer que aqueles que podem, mas deliberadamente não querem, estão colocando as suas vidas, suas próprias vidas, o seu ego no centro e tirando Deus do centro. E isso é terrível, meus irmãos, porque traz consequências terríveis. Aqueles que não vivem para a glória de Deus serão frustrados, se decepcionarão mais cedo ou mais tarde, terão problemas graves, emocionais, psicológicos, entre outras coisas. Fico alerta para você, se isso foi realidade na sua vida até aqui, que não seja a partir daqui. Busque a Deus com o coração arrependido. Busque a Deus e coloque o Senhor no centro. O salmista, no Salmo 97, no verso 9, ele escreveu assim: Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda terra. Tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és extremamente exaltado, acima de todos os deuses. O salmista, também no Salmo 113, e os versos 4 a 6, ele diz assim: O Senhor é exaltado acima de todas as nações, e sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está na terra? Meus irmãos, Deus é tão grandioso, Deus está tão alto, tão elevado, que Ele, para que possa vislumbrar a sua criação, Ele precisa se inclinar. Ou seja, ele precisa olhar para baixo, ele precisa condescender, virar os seus olhos que estão voltados para a sua glória, para a sua beleza infinita, para que possa então dedicar esses olhos à sua criação. Meus irmãos, quando Deus olha para nós, quando Deus olha por nós, e Deus está fazendo algo que é tremendo demais.
porque nós somos menos do que o pó da balança, disse o profeta Isaías. Nós não fazemos diferença na balança de Deus. A nossa existência diante de Deus, ela é frágil, mas ainda assim Deus se inclina. Aí sabe o que as pessoas fazem? Ignoram a Deus. Vivem para o seu próprio prazer. Vivem na busca da diversão. Vivem por conta do seu trabalho e se esquecem de colocar Deus no centro. Isso é uma coisa terrível, muito terrível. Mas, meus irmãos, eu quero agora destacar alguns títulos relacionados à soberania de Deus. A Bíblia ela traz alguns títulos que vão ilustrar para nós o significado mais profundo da soberania de Deus. E o primeiro título que a Bíblia traz é o título de Senhor. Deus ele é chamado de Senhor na Bíblia, né? E quando a Bíblia chama Deus de Senhor, a Bíblia está descrevendo aqui a autoridade e a supremacia de Deus sobre todos. O título de Senhor aqui vai nos dizer que Deus é soberano sobre toda a sua criação. Mas não apenas fala para nós a respeito do relacionamento de Deus com a criação, mas vai falar para nós também sobre o relacionamento que o homem deve ter com Deus. Porque se Deus é Senhor, nós não podemos ter um relacionamento que não seja o de súdito com o seu rei, que não seja o de escravo com o seu senhor. Quando nos relacionamos com Deus, devemos ter diante dele toda reverência. Devemos prestar a ele honra. Deus não é um colega de escola, não. Deus não é como um amigo que a gente brinca com ele. Deus é Deus. Ele é Senhor. Se você não trataria de qualquer maneira uma pessoa investida de autoridade, um juiz, um policial, um prefeito, um presidente, por que você acha que poderia tratar a Deus de qualquer maneira? Outro dia não, já faz algum tempo, eu ouvi um pastor numa rádio da nossa cidade e ele discutia no programa da rádio essa questão de tratar a Deus com honra. E ele dizia que não tinha essa coisa, que você pode tratar a Deus do jeito que você quiser, porque Deus é Pai. Deus é Abba Pai, Deus é Paizinho. Você tem intimidade com Deus, então você pode tratar a Deus do jeito que você quiser. Não foi com essas palavras que ele disse, mas foi a ideia que ele quis transmitir. Veja, meus irmãos, esse pensamento não encontra base nas Escrituras. Porque até mesmo um pai cujo filho ele tenha intimidade com ele, deve ser tratado com honra. Não é esse o mandamento? Está lá em Êxodo 20. Honrar o pai e a mãe. Um pai não pode ser tratado como um colega qualquer. Um pai não pode ser tratado como um amigo de infância. Ele deve ser tratado com honra, com reverência. Quanto mais o nosso Deus. O título Senhor, então, mostra para nós que Deus, ele deve ser tratado com honra. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de reverência, de honra a Deus.
Atos, capítulo 17, verso 24, o texto ele vai dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Veja o que o texto diz. Ele é Senhor do céu e da terra. O Senhor é digno de toda reverência. Bom, mas a Bíblia também diz que o nosso Deus, que é Senhor sobre tudo, ele é Rei. E aqui o título Senhor está intimamente ligado com o título Rei, porque o Rei, ele é Senhor sobre os seus súditos, né? Mas aqui a palavra Rei, ela tende a transmitir para nós uma ideia de poder, uma ideia de nobreza, de majestade. Deus, ele é o grande rei sobre toda a criação e ele reina em glória. O trono de Deus está no céu, diz a palavra de Deus. Ou seja, o trono de Deus sequer está entre os homens. Deus habita em lugar altíssimo. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Ou seja, enquanto o trono de Deus está nos céus, a criação, a terra, está debaixo de seus pés. Deus, ele é muitíssimo superior a toda sua criação. É por isso que o salmista, no Salmo 47, no verso 2, vai dizer: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei sobre toda a terra. Queridos, Deus governa de maneira soberana. Deus, ele é soberano, ele é regente e ele é mestre. Deus governa de maneira soberana. E quando nós falamos aqui, tratamos aqui desses três aspectos, o que eu quero trazer para os irmãos aqui é que a autoridade de Deus é absoluta. Ninguém pode dizer para Deus o que ele deve fazer. Ninguém pode questionar a Deus o que ele faz, porque ele detém todo o saber. Ele é todo sábio, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele não é alguém que precisa ser ensinado. Deus, ele também é rei, e ele governa e dirige todas as coisas para a sua própria glória. Quando nós dizemos que ele é soberano, estamos nos referindo aqui ao seu governo. Deus detém autoridade sobre toda a criação. Ele é o regente, isso quer dizer que ele é quem demarca o caminho com autoridade. Ele dirige a história. E ele é mestre aqui no sentido não apenas de professor, de ser o que ensina, mas também de ser aquele que detém a autoridade, que tem o controle. Deus, ele é tudo isso. Deus é tremendo. De fato, Deus é tremendo. Mas qual é, então, a extensão da soberania de Deus? E eu gostaria de destacar aqui essa extensão. Quais são os limites do governo de Deus? Você já pensou sobre isso? Será que existe alguma criatura que não está sob o governo de Deus? Algumas pessoas acreditam que Deus concedeu livre-arbítrio aos homens e que Deus não governa sobre a vida das pessoas porque as pessoas vivem livres, elas fazem escolhas livres. Veja, meus irmãos, que isso é uma contradição, porque se Deus é Senhor sobre tudo, se Deus governa sobre todos, se Deus é soberano, as pessoas não podem ser livres. Somente Deus é livre. Me entenda. O governo de Deus não possui limites. Cada ser vivo, cada coisa criada, cada evento da história
está debaixo do governo soberano do nosso Deus. Ele tem direito exclusivo e inquestionável de governar todos os reinos e todas as suas criaturas segundo a sua vontade. Deus pode determinar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Às vezes a gente acredita que é livre porque a gente faz escolhas. Claro que nós fazemos escolhas. Nós escolhemos, sim. Você escolhe a sua profissão. Você escolhe a pessoa com quem você vai se casar, geralmente. Você escolhe a roupa que vai vestir. Você escolhe a casa onde vai morar. Nós fazemos escolhas. Mas nenhuma escolha que fazemos é livre de Deus. Você pode escolher fazer uma profissão, mas se Deus não quiser que você seja profissional daquela área, mas de outra, Deus vai te dirigir de forma que você vai estudar em outra área. Ele tem poder e autoridade para fazer isso. Ele pode mudar os seus planos. Os seus, não os dele, porque os planos de Deus permanecem para sempre. Inclusive, o salmista, no Salmo 33 e no verso 11, ele vai dizer isso. O plano do Senhor permanece para sempre, e os intuitos do seu coração por todas as gerações. O Salmo 103, e o verso 19, também vai dizer assim: o Senhor estabeleceu seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Mas o nosso Deus está nos céus, diz o salmista no Salmo 115, verso 3. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Bem, diante disso, talvez você possa estar se questionando: se a vontade de Deus prevalece sobre a minha, como eu posso ser responsável pelas minhas decisões? Veja, você é responsável. Quando você escolhe um caminho errado e quando você escolhe o pecado, Deus não lhe forçou a tomar essa decisão. E por vezes, Deus não dirigirá os seus passos para fora desse caminho de pecado para que você possa cair ali, segundo a sua escolha e os desejos do seu coração, e em arrependimento possa se voltar para Ele. Deus pode ter propósitos, mas você é responsável pelas suas escolhas. Suas escolhas só não são livres de Deus. Se Deus escolher algo para você, não há como você bater o pé contra isso. É preciso entender. Deus é soberano, não nós. E qual deve ser, então, diante dessa verdade, a nossa resposta a Deus? E eu gostaria de ler Jeremias, capítulo 10, o verso 7. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Queridos, diante do senhorio de Deus sobre tudo, a nossa resposta deve ser de temor. Temor envolve obediência. Aquele que teme o Deus soberano é aquele que obedece a esse Deus. É aquele que reconhece a soberania de Deus, que se coloca diante dele em submissão à vontade dele. Esse é o que responde adequadamente ao senhorio de Deus. Que você possa, meu querido, minha querida, com esta lição, ter no seu coração um temor a Deus, ao ponto de levá-lo a obedecer a Ele, a viver para a glória dEle, de forma que Ele seja glorificado na sua vida. Deus lhe abençoe grandemente e até
a nossa próxima lição. Gostaria de orar para encerrarmos. Amado Deus, abençoe os meus irmãos que estão acompanhando esta lição e aqueles que acompanharão mais tarde, que possam, Pai, compreender o seu senhorio sobre tudo. O Senhor é grande, é altíssimo, nós é que somos pequenos. Possamos entender isso, que fazemos escolhas sim, mas que o Senhor realiza a sua vontade e não há quem possa frustrar os seus planos. Ó Deus, que esta verdade nos faça viver humildemente diante de Ti, em submissão à sua vontade. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus seja com a sua vida e até a próxima semana com mais uma lição, se Deus assim nos permitir.